Olá, tudo bem com vocês? Nas primeiras aulas de Sociologia do primeiro ano do ensino médio, estudamos um pouco sobre o que é a sociologia, sobre o que ela estuda, sobre qual sua importância. A sociologia é uma ciência que surgiu no século XIX, após grandes transformações terem acontecido no mundo. Muitas delas advindas da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. A sociologia é uma ciência porque ela possui regras, métodos rigorosos de análise. Ela procura se distanciar de preconceitos, de paixões, de tudo aquilo que vem do senso comum. E através então de um estudo metódico, rigoroso, muito profundo, ela procura entender a sociedade, as instituições, os problemas sociais, etc. A sociologia é diferente de outros campos de ação, por exemplo, ela é diferente da psicologia, pois a psicologia foca no estudo do indivíduo, da mente de uma pessoa. Já a filosofia, por exemplo, ela é mais generalizante. A filosofia é um amor pela sabedoria, a busca pela unidade do conhecimento, na unidade da consciência. Já a sociologia, ela foca na sociedade. Ela foca nas interações, nas relações sociais, nas instituições sociais, nos problemas sociais. Quem inventou a palavra sociologia foi o francês chamado Auguste Comte. Auguste Comte, que era positivista, ou seja, uma pessoa que acreditava muito na ciência, que tinha a ciência como a principal fonte de conhecimento, aquela maior autoridade em termos de conhecimento. Auguste Comte, então, entendeu a necessidade de uma ciência que focasse nas questões sociais. Então, inspirado na física, nas ciências biológicas, da natureza, ele cria essa ciência focada na sociedade e inventa e usa pela primeira vez a palavra sociologia. Mas o primeiro grande sociólogo que existiu de fato foi Émile Durkheim, também francês. E, de alguma forma, uma pessoa que seguiu boa parte das ideias de Comte relacionadas ao positivismo. Émile Durkheim foi o primeiro a definir um método e um objeto de estudo para a sociologia, ou seja, ele a estruturou e a definiu bem como uma ciência. Émile Durkheim, então, definiu que o seu objeto de estudo seriam os fatos sociais. O que são fatos sociais? Fatos sociais são coisas que têm três características. Eles são externos aos indivíduos, eles são generalizantes e coercitivos. Mas o que é isso? Fatos sociais são coisas que estão acima dos indivíduos, por exemplo, que existem até muito antes de nós nascermos. Eles, de alguma forma, estão presentes em toda a sociedade e exercem uma força sobre as pessoas. Alguns exemplos de fatos sociais são as leis, o trabalho, a educação e a religião. Por exemplo, as leis, elas já existiam antes de nós nascermos, estão de alguma forma acima de nós. Elas estão presentes em toda a sociedade e exercem uma força sobre a gente. Ou seja, de alguma forma somos obrigados a obedecer às leis, a nos adequarmos a elas. O trabalho é outro exemplo de fato social. O trabalho, ele é uma coisa que já existia antes mesmo de nascermos, ele está presente em toda a sociedade e exerce uma força sobre nós. Nós precisamos trabalhar, ou precisamos que alguém trabalhe por nós, mas de alguma forma não existe sociedade sem trabalho. Então Durkheim, ele buscava entender a função desses fatos sociais para o bom funcionamento do organismo da sociedade. Ou seja, ele buscava compreender as leis, compreender o trabalho, compreender a religião, para poder entender a função de cada um para o bom funcionamento da sociedade. Inclusive, ele escreveu um livro chamado Da Divisão Social do Trabalho, onde ele fala sobre esse fato social e sobre sua função. Então, ele entende que a divisão do trabalho é um fato social. O que é a divisão do trabalho? Quando o trabalho não fica concentrado nas mãos de uma pessoa só. A divisão social do trabalho, então, seria cada pessoa faz uma parte da produção na empresa, na indústria,
E ele entendeu que a função disso era trazer um progresso para a sociedade. Ou seja, através da divisão do trabalho, a sociedade encontrava um avanço tecnológico, um aumento da solidariedade entre as pessoas, ou seja, como cada um faz uma parte do trabalho, uma pessoa se torna mais dependente da outra. Por exemplo, você nesse momento está usando roupas, está em uma construção que não foi você que fez e que não foi um só trabalhador que fez. Vários trabalhadores usaram do seu trabalho para produzir o local em que você está, para produzir a roupa que você está vestindo. De alguma forma você se torna dependente desses trabalhadores. Numa indústria onde cada um faz uma parte da produção, um depende do outro. Então, segundo Durkheim, a divisão do trabalho, esse fato social que é a divisão do trabalho, ela gera solidariedade, ela gera avanço tecnológico, ela gera um progresso na sociedade. Depois de falarmos um pouco sobre Durkheim, analisamos um pouco as ideias de Max Weber, um alemão que quebrou os paradigmas, ou seja, criou um novo método e um novo objeto de estudo. Max Weber focava na ação social, ou seja, Max Weber buscava compreender o sentido, o motivo por trás de cada ação dos indivíduos em sociedade. Ação social nada mais é do que toda ação que é orientada por outras pessoas, toda ação que é feita em sociedade em relação a outros indivíduos. Por exemplo, quando nós vamos votar, somos orientados por campanhas políticas, por pessoas que tomam a decisão de ser candidatas, enfim. Max Weber, então, tentava entender o motivo, o sentido dessas ações sociais de cada indivíduo. Esse método ficou conhecido como método compreensivo, porque ele buscava compreender essa subjetividade, o que levava as pessoas a tomar certas decisões. Por que as pessoas vêm à escola? Por que as pessoas votam em determinado candidato? Por que a pessoa manda uma carta de amor para outra? Por que uma pessoa diz bom dia a outra? Qual é o motivo por trás dessas ações? Então, olhem a diferença. O Durkheim focava nos fatos sociais, nas leis, no trabalho, na religião, coisas que estão acima dos indivíduos. Já Max Weber focava na ação do indivíduo. Por que a pessoa age? Ele focava na ação social, o que leva a pessoa a agir de determinada forma em sociedade. Então, até aqui foram esses nossos estudos e eu espero que você possa compreender bem esses temas em casa, que você, durante esse período de afastamento, devido ao coronavírus, possa aproveitar bem o seu tempo. Não apenas esperando o tempo passar, mas sendo protagonista, sendo autônomo na sua busca pelo conhecimento. Estarei à disposição online de vocês. Abraço.